Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando sobre comportamento. O medo de morrer e o medo de envelhecer. Como nós podemos lidar com esse processo que é natural? E a gente estava falando a respeito de como identificar esse medo de forma exacerbada. Como é que a gente deve lidar com ele? Tem uma pergunta falando sobre isso, doutor, de uma telespectadora, e diz assim: sinto muito medo de morrer e de passar mal. Evito até sair de casa. Isso pode ser um transtorno de ansiedade ou síndrome do pânico? E a gente poderia falar a diferença entre a ansiedade e a síndrome, né, doutor? Claro. Bom, normalmente esse processo aí, medo, ele vem associado a muitos sintomas, né? Físicos, palpitações, sudorese, né? Ele, pelo que ela está mostrando, está fechando um transtorno do pânico. Aí se tem que observar, né, dentro desse, tem que fazer uma avaliação mais apurada, claro, para ver se tem um processo com agorafobia, que é um processo mais grave, né, maior, ou sem agorafobia. E transtorno do pânico, ele é utilizado, está atualizado como transtorno do pânico. Antigamente era chamado síndrome do pânico, hoje, pela nossa CID-10, é transtorno do pânico, né? Que é esse processo ansioso, de muita angústia, de mal-estar, sensação de morte. Sensação de morte é um processo assim de muito incômodo, né? Grande medo. De que forma se apresenta essa sensação de morte, doutor, para explicar para o nosso telespectador? A pessoa tem uma sensação de sufocamento, que ela vai morrer, que ela vai passar mal, que ela pode ter uma parada cardíaca, um AVC, e aí vem tudo junto. E ela tem sintomas físicos, né? Mesmo se ela nunca teve contato com o AVC, com outro tipo de doença? Exatamente, é uma sensação de morte. Sensação que eu posso morrer a qualquer momento, eu vou sufocar, eu vou parar de respirar. E é terrível. Aí se pergunta, sim, como que surge esse transtorno, né? História de vida, situações de estresse, traumas não resolvidos, né? E não escolhe idade. Pode ser mais adolescente, pode ser idosos, pode ser pessoas de meia idade. Então, não tem assim uma regra exata. Bom, eu estou falando um pouquinho mais a respeito desse medo de envelhecer. Alguns estudiosos utilizam uma nomenclatura. É a gerascofobia. E a gente encontrou fobia. E a gente encontrou com gerontofobia também, sim, né? Sim. Depende de que tipo de filósofo, estudioso a pessoa está se referindo. Agora, para a gente entender um pouquinho mais a respeito dessa sensação, desses sintomas, de como identificar, por exemplo, que o indivíduo está tendo esse tipo de medo de forma exagerada, eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 2, que vai trazer para a gente alguns tópicos para a gente debater aqui ao vivo. Então, vamos lá. Sinais que caracterizam esse tipo de fobia: falta de ar, tonturas, sudação excessiva, boca seca e tremores. Então, é bem característico, né, doutor? Na verdade, ele se confunde muito com outros tipos de fobia, né? Exatamente. As fobias, a base são essas sensações, né? Aí tem fobias de animais, né? Nós temos fobia de altura. Exatamente. Tem as fobias, né? Tem uma relação aí grande de muitas fobias. Fobia, temos uma muito comum, que é lugares fechados. Claustrofobia, elevadores, né? Ambientes com muitas aglomerações, muita gente. Manaus já é calor, imagina faltar energia num elevador. Aí já vem aquela sensação terrível de sufocamento, de mal-estar, não é fácil. Então vou pedir agora para a nossa produção colocar na nossa tela interativa número 3, que vai trazer para a gente outras sensações
que esse tipo de fobia traz pra gente. Então, palpitações, dificuldade em raciocinar ou falar claramente, descontrole, despersonalização ou ataque de pânico. Então a gente viu que é um conjunto realmente de sintomas nesse momento que a gente não sabe o que fazer. Quem está presenciando essa situação, por exemplo, uma amiga, um amigo ou um familiar, a gente nem sabe como identificar, não sabe nem o que é para começo de conversa, né, doutor? Exatamente. O caso da despersonalização, o ataque de pânico, é um processo que é assim o pico, né? É o momento mais difícil desse processo da fobia, porque a pessoa fica num processo, fica numa angústia terrível e às vezes perde até a noção de onde ele está, tem um momento assim de muita tensão e tem que vir alguém, calma, calma, você pode dar um abraço, você pode conversar com ela, peça para ela olhar nos seus olhos, porque é um processo bem difícil, bem traumático, quem nunca viu, fica assim, meu Deus, o que está acontecendo com fulano, com a fulana? É bem difícil. Agora, por que algumas pessoas conseguem lidar com esse envelhecimento e as outras não? Lidam melhor. Não é que elas não apresentam algum receio, ficam um pouco ansiosas para ver como serão daqui a algum tempo, né? Olha, visitando um lugar de longa permanência, hoje é assim que se chama os asilos. É um ambiente de longa permanência, né? Instituição de longa permanência. Você, Nádia, vai conhecer histórias e histórias de cada um deles, né? História de vida, como foi essa construção social, como foi a relação familiar, como ele era quando era mais jovem. Era uma pessoa arrogante, que respeitava os outros, né? Interagia. Era uma pessoa do bem, uma pessoa amiga, ou não? Era uma pessoa arrogante, não tinha amigos, fechado, o famoso carrancudo, né? Dá patada no vento, como se chama. E a família, como que foi? Ele era um agressor, agredia a mãe, agredia os filhos. Já outros não, carinhosos ali, família, com a esposa, com os filhos. Então nós temos aqui duas realidades de história de vida de idosos, onde eles vão ter uma vida mais tranquila, do ponto de vista emocional. Por quê? O que fazemos aqui, mais lá na frente, a vida vai nos cobrar. Como que você é? Tem uma fala de um idoso, ele foi militar, né? Piloto e também paraquedista. Ele diz assim uma frase, eu achei muito interessante. Quando você é jovem, que você bate muito no teu corpo, quando você chega à terceira idade, o teu corpo bate em ti. Ele retribui, porque você bateu tanto nele que depois você vai sentir as dores, as consequências de tudo isso. Então é importante percebermos como estamos envelhecendo. Como estamos envelhecendo. Mês passado eu fiz 40 anos, estou perto. Mais 20, chego na terceira idade. Daqui a alguns dias eu também estou mais perto. Daqui a 20 anos eu estou entrando na terceira idade, né? E já estou me preparando para isso. Nós temos um exemplo, eu admiro bastante ele, Dr. Euler Ribeiro, né? O homem da floresta. Verdade. E o Dr. Euler nos dá muitas dicas, eu fico ali só observando, né? Acompanhando o programa. Inclusive, a UNAT está lá dentro da nossa instituição, o Centro de Convivência Madalena Arcidá, um grande parceiro, Mônica, toda a equipe. Nós próprios lá no Centro de Convivência temos um grupo de idosos onde fazemos esse trabalho. E as instituições que existem em Manaus, que é bem aparelhada, né, para esse atendimento, para esse espaço público para os idosos. Então, precisamos entender como que estamos envelhecendo, porque quando chegarmos lá na terceira idade, não vai valer a pena reclamar. O doutor Euler fala bastante a respeito do termo envelhecimento saudável. Saudável, né? Qualidade de vida. E aí, nós vamos ver como foi a sua vida. Teve tabagismo? Teve álcool? Era uma vida muito desregrada, de dormir 2, 3 horas por dia. Então, tudo isso vai... Tudo isso contribui, exatamente, né? Influencia. Lá no finalzinho influencia. Lá no final. Vem a fatura, lá no final.
os juros, né? É. Agora você falou a respeito desse contato próximo com os idosos lá no Centro de Convivência Madalena Cidal. E o que você percebe? Que eles têm muito medo de envelhecer? Ou eles já são mais desprendidos, já lidam com a vida de forma positiva, já tem muita experiência, então acaba passando essas dicas, né, para as outras gerações? É interessante porque nós temos lá o grupo de idosos, né, cuidado por toda a equipe psicossocial. Um grande abraço para a nossa diretora Ítala Rodrigues, diretora do Centro de Convivência. A gente percebe o seguinte, que tem os quase idosos, né? A gente começa a partir de 55 anos, já tem outros idosos. E a gente percebe que alguns já estão bem assim, bem conformados, já se adaptaram a essa ideia, e outros ainda estão se adaptando. Olha, a gente percebe isso quando faz a roda de conversa com eles, que eles falam, eu estou me acostumando, está muito difícil, eu há 3 anos atrás, uma vida produtiva, ativa, e hoje sou aposentado. Eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu não vou aguentar. E eles têm esse relato. E nós colocamos que é um espaço para eles, todo esse atendimento, todo esse processo, para que eles estejam participando, né? E buscando essa qualidade de vida, atividade física, desenvolver a saúde mental sempre, cuidando das emoções, uma psicoterapia, cuidar desse cérebro. Esse cérebro precisa funcionar. Muita leitura, palavras cruzadas, jogos de raciocínio, porque isso estimula a perda neuronal. Eles precisam muito disso. Agora, o afastamento do ambiente de trabalho também é assustador, né, Marcelo? Muito assustador. Dá um choque de realidade muito grande. Muito complicado. Agora, os amigos, enfim, os colegas ali de 20, 30 anos. Verdade. O que a gente percebe é que cada vez mais as pessoas estão tendo esse medo de envelhecer. Chegar, década, né? 20, 30, Isso. 40. E aí elas procuram procedimentos estéticos, tratamentos e cirurgias. Hoje a gente encontra meninas com 10, 11, 13 anos fazendo algum tratamento de beleza, cuidando da pele. Então elas estão procurando cada vez mais precocemente, né? E essas pessoas que buscam sempre por essas cirurgias, essas intervenções realmente mais, de certa forma, mais agressivas, elas não lidam nada bem com essa situação, né? E aí vão fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 40 cirurgias e mesmo assim ainda não estão satisfeitas, né? É verdade. É muito bom esse ponto que você trabalhou. Eu tenho amigos cirurgiões plásticos e eles falam que eles olham assim e eles conversando. Eu olho para minha paciente 15 anos, 20 anos. Claro que os que são menores de idade precisam de autorização dos pais. 21 anos. São lindas, só que estão incomodadas com a própria autoimagem. Então isso é muito difícil. Essas intervenções, elas vão prejudicando o próprio processo da pele, né? do próprio envelhecimento. Você percebe que é um incômodo emocional, está dentro. Aí ela faz a cirurgia, ficou bom. Ah, mas eu não gostei disso aqui, quero melhorar isso. Aí vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Aí daqui a pouco não tem mais o que mexer, porque a pele já não tem mais resistência e vem um processo muito difícil. É muito importante colocar esse tema, porque eu recomendo acompanhamento psicológico para trabalhar isso, essa angústia interna. Às vezes eles querem se parecer com alguém, algum ator, alguma atriz. Algum famoso, né? Exatamente, eu quero ficar igual fulano. Se descaracterizam. É muito complicado, isso está dentro, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que precisa ser feito daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom, Marcelo? Okay. Você de casa, aproveite esse momento para interagir com a nossa produção, enviar a sua pergunta, questionamento, dúvidas, falando sobre mitos e verdades. Anota aí o nosso número, 92, código de Manaus, 98111 4512. A gente volta já.